Olá, turma 302, tudo bem? Vamos à nossa aula de ciências e nós vamos começar a falar sobre o solo. Vamos lá? Vamos observar as imagens da página 348 e 349. Você sabe o que Nina e Luquinha estão fazendo? Pela imagem, eles estão plantando na terra. Você já visitou uma horta ou uma plantação? Quem visitou deve saber como funciona, as características, o que é preciso, né? Quais as características do solo que permitem as plantações? Pessoal, os solos precisam ser férteis e fornecer a água e os nutrientes necessários para as plantas crescerem. Então, nós vamos começar a estudar desde a formação do solo, passar por esse assunto, né, de como o solo é formado, o que ele precisa para as plantas crescerem. Nós vamos ver os tipos de solo, a importância do solo durante nossas aulas. Como o solo é formado? Ele é formado a partir de transformações das rochas. Estão presentes no solo minerais, água, ar, micro-organismos, pequenos animais e restos de plantas e animais. Vamos olhar a imagem. Na primeira imagem, nós podemos ver apenas a rocha. Com o tempo, com as fontes naturais como água, sol, vento e também a ação de seres vivos, essas rochas começam a se quebrar, né, criando fragmentos de rocha. Na segunda imagem, nós podemos ver a transformação da rocha com a formação de pequenos fragmentos de solo. Então, nós podemos ver o início da formação do solo. Na terceira e quarta imagem, vemos que o solo já está praticamente formado e ele já começa a abrigar seres vivos, como plantas, animais, e além dos nutrientes, água, ar. Tudo bem? Vamos continuar. Agora vamos exercitar o que nós acabamos de aprender. Então, tem as opções com as imagens. Nós vamos ordenar de acordo com a formação do solo. Então, a primeira frase: as rochas quebram-se em pedaços cada vez menores. Assim forma-se o solo. Juntam-se restos de animais e plantas aos pequenos grãos de rocha. O vento, a chuva e a variação de temperatura são responsáveis pela decomposição das rochas. Então, vamos começar a colocar em ordem. O vento, a chuva e a variação de temperatura são responsáveis pela decomposição das rochas. As rochas quebram-se em pedaços cada vez menores. Juntam-se restos de animais e plantas aos pequenos grãos de rocha. Assim, forma-se o solo.
Quem acertou, podem me falar depois. Vamos seguir. A importância do solo. É do solo que retiramos grande parte das plantas que consumimos. O homem constrói casas, estradas, cidades. No solo, os vegetais vivem, os animais também, toda a biodiversidade. Do solo podemos ter água, energia, entre muitas outras coisas. Então, o solo é muito importante para a vida dos seres humanos. Então, o solo precisa ser cuidado pelo ser humano também, porque nós precisamos dele. Ok? Vamos continuar. Mas, infelizmente, pessoal, nós sabemos que devemos cuidar do solo, mas ocorre a degradação e o seu desgaste. Como eu havia falado, muitos fatores podem modificar o solo: a ação do vento, da chuva, do sol e também os seres vivos. E o ser humano altera ao produzir queimadas, também ao usar produtos químicos e também ao mudar o caminho que a água percorre em rios e córregos. Então, seja por causa do homem ou por causas naturais, o solo sofre desgastes e suas partes são transportadas para outros lugares. Nós chamamos esse processo de erosão. Então, vejam nas imagens queimadas, o desmatamento, jogar lixo no solo aí também já é um caso de poluição do solo. Vamos continuar. Então, vamos continuar falando sobre a erosão. A erosão, ela pode ocorrer por causa da ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. O processo erosivo deixa o solo pobre, pois isso diminui a quantidade de nutrientes. E esse processo se torna maior por conta das práticas como o desmatamento, como eu havia falado, a construção de habitações em terrenos inadequados, técnicas impróprias de plantação, entre outras coisas. Então, meus amores, com a retirada da vegetação, o risco é muito grande de ter erosão naquele solo. E aí, quando chove, podem ocorrer deslizamentos de terra e, consequentemente, prejudicar seres vivos, como animais e até os seres humanos, pois suas casas e prédios podem desabarem. Suas casas e prédios podem simplesmente desabar e cair ao chão e prejudicar e até ameaçar a vida das pessoas. Por isso que é importante não construir habitações em terrenos inadequados.
Tudo bem? Vamos agora para a experiência. A experiência que está na página 355 chama-se tipos de solo, que é o tema da nossa próxima aula. Então, observem os materiais. 3 filtros de café descartáveis, água, 3 copos, argila expandida, encontrada em lojas para jardinagem, terra escura de jardim, areia. Passo a passo. Coloque a mesma quantidade de cada tipo de solo dentro dos filtros de café e acomode-os nos copos. Coloque a mesma quantidade de água dentro de cada filtro e verifique quanto tempo leva para a água passar para o copo. Observe também a quantidade de água que cai no copo. Compare os resultados. Registre o experimento com desenhos no espaço abaixo. Não se esqueça de escrever no seu caderno as informações importantes para o experimento, como tipo de solo, quantidade de água e sua conclusão. Então, vocês vão fazer essa experiência com diferentes tipos de solo, pois na próxima aula nós vamos falar sobre esse assunto. Tudo bem? Então, aqui nós encerramos nossa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a próxima!